Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024 e eu tô aqui para te trazer a sua leitura de tarô integrativo sistêmico para essa semana. Meu nome é Ana Maria Rangel, sou taróloga, criadora desse método, que é um método que nos ajuda a ler o tarô de uma forma mais abrangente, de forma que nós possamos entender através de que caminhos o nosso destino acaba sendo construído e por que a gente vivencia determinadas situações através de entender o nosso momento presente e também as coisas que vieram antes, o nosso passado, compreendendo que tudo é consequência do que aconteceu antes e que quando entendemos as consequências e lidamos com essas situações de maneira adulta, madura, nós temos o poder de modificar o futuro e criar novas histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Então vamos começar a fazer a nossa leitura. Essa leitura que eu vou fazer hoje é uma leitura um pouco mais simples do que a leitura que eu venho fazendo nas outras semanas, tá? Em que a gente vai identificar aqui quais são as coisas que nós estamos enxergando e que talvez nós não estamos dando tanta importância, quais são as coisas que nós não estamos vendo e como é que nós podemos lidar isso para que nós possamos aí ter uma boa semana, aproveitar bem as oportunidades que chegam, tá bom? Então, vamos lá. Se nem todos os detalhes do que for dito aqui se aplicar à sua situação em particular, é porque, de fato, é uma leitura coletiva, né? Então pode ser que seja sobre uma outra pessoa. Então você solta que com certeza vai servir para alguém. Se você quiser uma consulta na sua energia, aqui embaixo tem os meus contatos e você pode agendar uma consulta diretamente comigo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que o tarô traz pra gente aqui na energia dessa semana. Lembrando que essa leitura também é atemporal, tá, gente? Então, de repente, chega para você no momento posterior, ela pode também ter um recado importante para ti, tá? Vai da sua percepção, vai do seu sentir, de você sentir ressonância com aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, vamos lá. Primeira carta, 4 de espadas. 7 de ouros, o eremita, tá bem claro aqui, né? Tá refletindo na carta. 6 de copas, as de ouros. Então vamos lá, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um arcano maior que é o eremita, né? Então me parece, tem várias situações importantes aqui, né? Que podem ser diferentes para cada pessoa, tá? Mas que são situações menores, que são situações passageiras, situações que na verdade não tem tanta importância assim no curso da vida. E essas situações que aconteceram para cada um de um jeito diferente, colocou você que está sentindo conexão com essa leitura aqui no lugar de se retirar um pouco, no lugar de se afastar um pouco, né? A gente tem aqui no 4 de espadas o descanso do guerreiro. Deixa eu tentar encontrar uma forma de mostrar melhor essa carta aqui para vocês. Aqui, ó. O descanso do guerreiro, tá? Essa carta também é chamada, porque você tem ali um homem que tá deitado, né? E ali com as 4 espadas, uma aqui embaixo dele, as outras 3 acima dele, né? Então a gente tem aqui nessa carta a necessidade que alguns de vocês podem estar sentindo de ficarem mais quietos, mais retirados, mais na sua, mais refletindo sobre as coisas que aconteceram e muito provavelmente coisas que não foram fáceis e nem agradáveis, né? Então tem um momento aqui de afastamento que você se coloca voluntariamente. Aí acima dessa carta a gente tem aqui o eremita, né? E o eremita já é uma carta também que fala de afastamento, de distanciamento meu em relação ao mundo, né? Eu me afastando do mundo para que eu possa o quê? Rever os meus valores, rever as minhas crenças, rever as minhas atitudes, me conhecer melhor, me curtir, né? Um tempo mais comigo mesma, né? Para que eu possa voltar para o mundo num outro momento, né? E de uma outra forma também. Então aqui, para muitos de vocês, a gente está lidando com uma situação de afastamento, né? Então pode ser que seja, por exemplo, num relacionamento, um afastamento de um relacionamento, se for de um grupo social, um afastamento desse grupo, se for numa amizade, alguma coisa que está te incomodando, também um afastamento, algo no trabalho, pode ser que você se
sinta um pouco mais de canto, que você se sinta um pouco mais, até mesmo em alguns momentos, deixado um pouco de lado, né? Mas ao mesmo tempo não é uma sensação de se sentir deixado de lado num lugar vitimista, mas é de um lugar assim, ai que bom que não estão me notando nesse momento, sabe? Porque eu preciso realmente estar no meu canto, eu preciso realmente estar comigo agora não é momento de eu estar com outras pessoas, mas é o momento de eu me organizar. Talvez eu preciso pensar coisas, né? Talvez eu preciso rever ideias, rever crenças, para que eu possa num outro momento estar de novo com as pessoas, tá? Então, o que é importante? Você tá percebendo isso, tá? Muito provavelmente você tá percebendo isso na sua energia, na sua atitude, na sua forma de agir. Muito legal, continua, tá? Então, não é uma semana para você procurar tomar decisões, não é uma semana para você ficar falando demais, tá? Então, assim, você não domina o assunto, fica quieta, fica quieto, espera um pouquinho para você falar. Não é uma semana para também muita vida social, tá? Você vai perceber que você tá com uma disposição um pouco mais baixa, então é uma semana para você estar mais consigo. Também não é uma semana muito de redes sociais, é uma semana de fato de você silenciar e de você olhar para dentro, porque tem questões internas que precisam ser trabalhadas. Para quem está em algum movimento de trabalho, de vida profissional, de questões domésticas que exigem organização de informações, é o momento. Então, de repente, vai entrar com processo na justiça que precisa levantar informações, é uma semana super favorável, super propícia para isso, tá? Preciso fazer aquela planilha para fazer estimativa de gastos, também é uma semana de uma maneira muito geral, muito boa, muito propícia também para fazer esse tipo de trabalho, se você precisa, se você está percebendo que você precisa fazer, tá? O que talvez você não esteja enxergando? Para muitas pessoas, esse lugar desse afastamento, dependendo do que é que se trata, né? Pode estar tocando num lugar muito vulnerável ali, de realmente sentir uma sensação de abandono, de sentir uma sensação de solidão, de desconexão, né? De algo, de alguém, de um grupo, né? E essa sensação pode ser algo que te leva para um lugar de você não reconhecer, em primeiro lugar, uma frustração que existe, né? Então, ou de lidar e de tratar essa frustração que existe de alguma forma, né? Em relação a esse distanciamento, que muito possivelmente não foi um distanciamento voluntário, né? Acabou sendo algo que foi imposto a você pelas próprias circunstâncias. Mas aqui também tem um potencial muito positivo, né? Porque existem coisas aqui com esse 7 de ouros, né? Existem o fruto, ele não fica pronto antes da hora, né? O fruto não vai o fruto cuja temporada é em março não vai amadurecer em fevereiro porque eu tô com pressa ou porque eu tô com vontade, né? O fruto, ele vai ser colhido no momento certo. Então aqui tem uma coisa muito importante que muitos de vocês talvez não estejam enxergando, que é: eu fiz o que tinha que ser feito. Eu plantei, eu reguei, eu cuidei. E agora eu preciso realmente descansar, eu preciso realmente me afastar, eu preciso realmente estar comigo e me organizando internamente e deixar que a vida me traga a colheita, tá? Então, talvez essa colheita não seja possível em relação a uma situação específica daquilo que foi plantado, né? Isso é importante também de reconhecer, porque às vezes a gente planta uma determinada coisa e a gente investe num trabalho, a gente investe numa relação, a gente investe em alguma situação específica e aquela situação em si não floresce, não dá fruto. Mas os frutos que a gente está falando aqui da vida são os frutos do que é que vai retornar para mim de bom, né? O que vai trazer para mim como fruto desse meu esforço de qualquer forma, né? Aquela coisa onde você pôs a sua energia, onde você pôs os seus melhores esforços e que de alguma forma vai retornar para você em algo bom, tá? Nem que esse algo bom seja a sabedoria, seja a experiência. Então existe algo aí também que está sendo maturado, né? Que está sendo maturado, que está sendo ali, que de alguma forma está acontecendo sem que você perceba e que vai trazer colheitas. Não serão colheitas para essa semana, né? Não serão colheitas para agora, mas serão colheitas aí que no médio prazo você vai perceber que, ó, nossa, que coisa, né? Lá atrás eu passei por aquela situação,
eu me senti sozinha, eu me senti desconectada, eu me senti desamparada, talvez de alguma forma, mas no fim as coisas foram se organizando, né? A gente vem de uma toada aí nas semanas anteriores, né, algumas tiragens difíceis, onde se iniciaram processos que para algumas pessoas talvez vão gerar consequências ainda por alguns meses, tá? A gente teve torre, a gente teve 3 de espadas, a gente teve bastante situação assim, bastante dolorosa, bastante caótica aí nas últimas semanas, nas tiragens que a gente fez. E aqui me dá a sensação essa semana que as coisas estão começando a tomar o rumo que elas de fato devem ter, né, na vida da gente. E que é aquela calmaria depois da tempestade, né? Ainda não é o momento de superei, ainda não é o momento de, ok, agora eu já tô pronta para outra. Não, ainda não é esse momento, mas é um momento de calmaria. É um momento em que a gente começa a aceitar o processo que a gente está passando. E aqui o recado que vem dessa tiragem para você é, por mais que você se sinta sozinho, por mais que você em alguns momentos sinta até aquele vazio, né? O 4 de espadas, nesse lugar de afastamento, ele também traz um pouco daquele cansaço, daquele vazio, daquela coisa de que será que valeu a pena, né? Ou de apenas eu só quero me recuperar, eu só quero ficar bem. Apesar de tudo isso, tem algo positivo que está saindo dessa situação, né? Tem algo positivo que vai render frutos dessa situação. E aí, qual que é o melhor caminho, né? Não ficar apenas no afastamento e na revisão de ideias, tá? Porque tem ideias que precisam ser revistas, tá? Tem conceitos aí que não fazem sentido nenhum, tá? Tem coisas assim que você talvez tenha acreditado, que você tenha se submetido aí, que de fato é preciso rever, é preciso repensar, né? Se aquilo realmente faz sentido para você e faz sentido para a tua vida. Mas aqui te convido a te dar um passo além, porque o eremita, ele não é só a revisão de ideias, né? O eremita, ele te convida a se responsabilizar, tá? Então aqui no eremita, ele traz pra gente assim uma excelente oportunidade para quem pode, para quem quer, de iniciar, por exemplo, um trabalho terapêutico, um trabalho de análise, onde você vai poder entender como é que os seus comportamentos são influenciados pelas suas crenças, pelos seus sentimentos, como você pode perceber como é que aqueles acontecimentos mais complicados e mais dolorosos da tua vida, na verdade, estão intimamente relacionados com uma dificuldade sua de se responsabilizar, né, por aquilo que você faz. E entendendo esses comportamentos, que você possa assumir a sua parte de responsabilidade e, de fato, escolher aquilo que faz sentido e que não faz, porque afinal de contas, a colheita, ela é toda sua, seja para o bem ou seja para o mal, né? Seja para o bem ou seja para o mal, é você que está colhendo, é você que está aí sofrendo ou gozando as consequências daquilo que você faz. Então, o eremita, ele convida a gente a revisitar a realidade que a gente está criando, mas num ponto de vista diferente daquele de que, a fulaninha me sacaneou, o fulaninho mentiu para mim, o patrão, o governo, o que quer que seja. E aqui é assim, existe uma realidade dada, como é que eu me coloco nessa realidade? E como é que a minha postura afeta, de fato, aquilo que eu estou manifestando e aquilo que eu estou experimentando, né? Como aquilo que a vida está trazendo de movimento para a gente aqui, sai esse As de Ouros, né? E o As de Ouros é uma carta muito interessante nesse sentido, porque o As de Ouros, ele fala realmente de uma nova etapa começando na vida, tá? Então, para quem está se identificando aqui com essa leitura, tem uma semente de um novo chegando aí, tem algo novo que talvez num primeiro momento você nem leve tão a sério, você nem acha que é tão grande coisa, né? Mas que de fato tem um potencial muito grande de florescer na tua vida e criar uma nova coisa. Então vem vindo aí uma colheita do que foi plantado no passado, né? Mas ao mesmo tempo também vem uma nova oportunidade de plantio, de uma nova realidade, uma realidade diferente. E você vai perceber, talvez essa semana mesmo, né? Que isso vai se traduzir, isso vai se demonstrar para você com a presença de elementos que foram importantes aí no seu passado, tá? Que pode ser um passado recente. Vou até tirar mais uma carta aqui para clarificar um pouquinho. 10 de copas, tá? Mais uma. Roda da fortuna. Então, de fato, tem uma volta aqui, tá? De elementos que foram importantes aí no seu passado,
tá? Que pode ser um passado recente, pode ser inclusive essa situação da qual você se afasta, tá? Se não for a mesma pessoa, se não for a mesma situação, mas eu vejo aqui chegando para você uma nova oportunidade de aprendizado, tá? Então, a grande tendência para muitos de vocês vai ser alguém do seu passado mesmo, tá? Alguém de quem você está afastado, alguém que talvez foi embora da tua vida, ou que você foi embora da vida dessa pessoa, tá? Que pode ser um passado recente, um passado um pouco mais distante, porque tem algo aí a ser resolvido, tá? Tem um ciclo emocional aí que precisa ser encerrado, para o bem ou para o mal, né? Ou para realmente se concretizar alguma coisa, ou para de fato se encerrar algum assunto, tá? Então o 10 de copas, embora ele seja uma carta muito romantizada às vezes, né? É uma carta muito bonita porque ela fala de uma realização emocional, mas muita gente, por conta da nossa cultura, traz essa noção de realização profissional para um lugar de encontrar um amor, de formar uma família, né? Então, acaba trazendo para esse lado. E algumas vezes esse 10 de copas não está falando necessariamente disso, ele está falando de um encerramento que te libera também, muitas vezes, tá? Então, para alguns de vocês, pode ser que haja uma mudança drástica da água para o vinho, em alguma situação que sim tem a ver com a parte emocional, tá? Então, para quem, por exemplo, está percebendo esse afastamento, essas questões que foram ditas antes, voltadas para trabalho, pode ser que tenha uma questão profunda profissional, emocional aí, que que de alguma forma você vai perceber como que isso afeta o seu desempenho, como que isso afeta também as suas questões profissionais, tá? Para outras pessoas aí, esse afastamento já era um afastamento mesmo que tem a ver com alguma situação de relacionamento, tá? Então aqui eu vejo que uma situação retorna para tua vida, tá? Retorna às vezes com o mesmo CPF, às vezes retorna com CPF diferente, mas é uma nova oportunidade para que você possa fazer diferente, tá? É uma nova oportunidade para que você possa modificar as coisas. E a roda da fortuna aqui no final ainda me traz uma ideia das coisas virando, tá? Então corre aí um risco bastante grande de alguma situação. É muito positivo, tá? Principalmente dentro do contexto das cartas que aparecem aqui, é muito positivo, mas de algo assim, realmente tendo uma mudança bastante grande, uma interferência muito grande do destino aí, que situações se modificam e se modificam ao seu favor, para te trazer oportunidades que com certeza vão te tirar desse lugar aqui de isolamento para um lugar de muito mais realização emocional, tá bom? Então essa é a nossa tiragem da semana. Invista no seu autoconhecimento, para quem pode, para quem faz, para quem quer, para quem gosta. Vá realmente conversar com alguém, tá? A terapia vai ser muito legal para quem faz, assim você vai ter muitos insights extremamente importantes nas suas sessões de terapia, tá? Ou nas suas conversas com aquela sua amiga, com aquele seu amigo sábio, né? E depois me conta o que aconteceu, se voltou alguém aí para tua vida até o final de semana, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.